Então leiamos, irmãos, Gênesis capítulo 1, 15, de 1 a o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs ordem às metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o candimoneu, o eteu, o ferezeu e os refaíns, o amorreu, o cananeu e o girgazeu e o jubizeu. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua presença nas nossas vidas, que o Senhor continue a nos fortalecer, que o Senhor continue a nos animar, para que possamos viver uma vida, ó Pai, prostrada diante do Senhor que nos criou, que nos formou, que nos sustenta dia após dia. Mesmo diante, ó Pai, das nossas inseguranças humanas, que nós possamos, ó Deus, confiar plenamente no Senhor e com a fé que o Senhor mesmo colocou no nosso coração, que possamos entender que somos justificados pela fé. Fala conosco nesse instante através da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê condição a cada irmão que adentrou esta localidade, para que possa escutar a tua palavra com calma, com paciência. A mim também, ó Deus, que o Senhor possa sossegar o meu coração, a minha alma,
e que o Senhor me dê total e plena condição de expor o texto bíblico na noite de hoje. Não porque, ó Deus, eu tenho algum mérito, mas eu preciso da tua misericórdia, do teu amor, para que desta forma se proceda, Deus. Fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraão vinha antes, aí no capítulo de número 14, de um contexto de guerra, onde o rei, depois de ele ter conseguido nessa guerra dos 5 reis, como é chamada, depois que ele conseguiu vitória, o rei que estava junto com ele, ofereceu para ele riquezas e ele recusou. Ele mostra que não tinha essa necessidade. É um contexto, então, para Abraão, um contexto de insegurança, é um contexto de incertezas, daí para frente, e Deus, então, nesse momento e nesse contexto, ele resolve aparecer a Abraão para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer tranquilidade, para que Abraão continue crendo na aliança que Deus iria propor para ele e na fidelidade de Deus, para que ele continuasse, né, caminho rumo à terra prometida. Nós vamos expor o texto, irmãos, direcionados pelo tema, a fidelidade de Deus em meio à insegurança humana. Em primeiro lugar, Deus tranquiliza o coração aflito. Deus tranquiliza o coração aflito. Veja que o versículo 1 do capítulo 15 está dito: depois destes acontecimentos, das guerras, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Não temas, eu sou o teu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. Então, é um momento onde Abrão vai ver o seu coração se tranquilizar nesse encontro que ele vai ter aqui com Deus, né? Abraão estava temeroso. Ele havia acabado de recusar os bens do rei de Sodoma, lá no versículo 14, no capítulo 14, confiando que Deus o sustentaria. Mas agora, sem filhos e sem herança, o futuro parecia incerto. Então, o que vai ficar à frente, o que vai ser reservado para ele, é a consciência que nem herdeiro ele tinha para que essa promessa pudesse continuar na sua vida, essa certeza pudesse acontecer na sua vida. Então Deus se revela como um escudo e galardão. Em momentos difíceis, meus irmãos, é assim que Deus se apresenta para nós. Ele se apresenta como o nosso escudo e como o nosso galardão. E veja que é exatamente o contexto de uma guerra, né? Um escudo para nos defender das lutas, para nos defender dos inimigos. E o galardão é a bondade de Deus em abençoar, em nos conceder bens, em nos conceder a sua graça, em nos conceder o seu amor. Então é tirado essas duas palavras desse contexto de guerra que precede o texto que nós estamos lendo, da aliança de Deus com Abraão, para que ele pudesse ter a certeza de que a recusa dele foi correta, porque a herança dele deveria vir do Senhor. Então Deus se revela para ele como um escudo e como galardão. Deus está prometendo proteção, mas também recompensas para este homem. Ele é o próprio galardão de Abraão. O Senhor está dizendo: você não terá apenas bênçãos, eu sou a tua bênção. Não é a fé, o poder humano de produzir certeza, mas a confiança lançada sobre a fidelidade de Deus. Não é a fé,
o poder humano de produzir certeza, mas a confiança lançada sobre a fidelidade de Deus, é o que nos diz o reverendo Augusto Nicodemos, falando e comentando esta passagem, né? A promessa, meus irmãos, da descendência, aí nós vamos perceber do versículo de número 4 ao versículo de número 5. Então, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua descendência. Nos versículos anteriores, versículo 2, então, ele vai responder para Deus, né? Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então vejam, meus amados irmãos, que sem a sua posteridade, Abraão reclama, né, de Deus, e diz: o Senhor não me deu filho, Senhor. Como é então que o Senhor está ainda pedindo, né, para eu continuar firme e acreditando naquilo que o Senhor está me dizendo, né? E Deus faz então esta promessa para ele e diz claramente: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Eu entendo, Abraão, foi um tempo difícil de 7 anos orando para ter filhos, e chega um momento que a gente diz assim: não vai ter filhos, né? Não vai vir. A idade foi aumentando, a minha é de Tati, e a igreja conhece muito bem a história. Nós oramos algum tempo pedindo a Deus que Ele trouxesse filhos para nós. E Deus então trouxe. Deus cumpriu a sua promessa para a igreja. Deus cumpriu a sua promessa nas nossas vidas, né? Porque a aliança que Deus faz com Abraão aqui, ele vai dizer no capítulo 17, que essa aliança ela não é somente para ele, mas é para ele, para os filhos deles e para os filhos dos filhos. É uma aliança eterna e perpétua, onde ele garante que vai trazer salvação à nossa descendência. Paulo vai dizer para o carcereiro, lá em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a promessa de Deus para nós é uma promessa de salvação. É uma promessa de nos dar um novo céu e uma nova terra. E está marcado aqui nesse momento, no capítulo 15, esta aliança que Deus está fazendo com esse vice-gerente da aliança, que é Abrão. E esta aliança, ela chegou até nós. Estas promessas, elas chegaram até os nossos dias. E Deus, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A fé de Abraão é confrontada com a grandeza das promessas de Deus. Ele não tem filhos, mas Deus o leva a contemplar os céus para ver o impossível, para ver aquilo que para ele era muito difícil, quanto também para a sua esposa, que já não tinha mais os costumes de mulher. E Abraão já avançado em dias, e Deus então promete para eles, e para Abraão em específico: você vai ser pai de uma numerosa nação. A justificação pela fé em Abraão, nós já podemos contemplar aí no versículo de número 6, que diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Essa é a primeira vez que a justificação pela fé, ela vai aparecer na Bíblia. A salvação, ela é imputada, ela não é conquistada. A justificação significa exatamente isso. É Deus imputando sobre nós a justiça dele. E Abraão creu.
e isso lhe foi imputado para a justiça. O reverendo Dr. Heber Carlos de Campos, aqui tenho assim, a alegria de ter sido meu professor, lá no seminário JMC, ele diz o seguinte: a fé salvadora não é um trabalho meritório, mas um instrumento pelo qual recebemos a justiça de Cristo. Recebemos a justiça de Cristo através dessa fé salvadora e dessa fé maravilhosa, que através dela Deus nos imputa a nossa justificação. A fidelidade de Deus em meio à insegurança humana, meus irmãos, Deus tranquiliza o coração aflito. E Deus tranquiliza o coração aflito ao se revelar como um escudo e como um galardão nas nossas vidas, a transmitir para nós uma promessa da nossa descendência, também a nos transmitir essa verdade sobre a justificação pela fé vista lá já no Antigo Testamento. Essa promessa que Deus faz para a igreja, para Abraão, ela vai se cumprir de forma muito plena na vida da igreja hoje. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 1, versículo 1, está dito: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, é em Cristo Jesus que esta promessa ela nos alcança, que essa promessa chega até cada um de nós, e a promessa de que a cruz de Cristo iria nos justificar, que Deus prometeu lá para Abraão, ela se cumpre de forma cabal nas nossas vidas. Se cumpriu também quando o povo de Deus passou 430 anos aproximadamente no Egito, e Deus os libertou este povo e levou para habitar a terra prometida, a Canaã terrena. Mas ela vai se cumprir ainda mais quando Deus nos colocar e nos fizer habitar em novos céus e nova terra, na Canaã celestial. Então, meus irmãos, se você estiver aflito hoje, sentindo-se oprimido, entristecido, lembre-se de algo fundamental na vida do crente. A fidelidade de Deus, ela se apresenta todos os dias nas nossas vidas, mas a fidelidade de Deus, ela se dá em meio à insegurança humana. Porque se nós, meus irmãos, fôssemos confiar somente em nós mesmos, se não tivesse no nosso coração a esperança da salvação, nós poderíamos ser considerados os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós cremos piamente na fidelidade de Deus nas nossas vidas, e nós estamos seguros nas mãos de Cristo, que é o nosso supremo pastor e que vai nos guardar. Eu não sei como é que está o seu coração agora, eu não sei quais são as suas inseguranças, as suas incertezas, mas tenha na sua mente algo muito claro, né? O nosso Deus é fiel. A fidelidade de Deus, ela é para nós, porque nós somos inseguros sem Cristo. Ele então traz tranquilidade ao coração aflito, quando nós consideramos a revelação de Deus, o seu galardão, Ele é nosso escudo, quando nós consideramos as suas promessas eternas e quando nós entendemos plenamente a justificação pela fé em Cristo Jesus. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Que a tranquilidade de Deus alcance a cada um de nós. Em segundo lugar, a fidelidade de Deus em meio à insegurança humana. Deus confirma a sua promessa com uma aliança. Deus confirma a sua promessa com uma aliança. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Abraão ainda demonstrava dúvidas. E Deus responde não com ira, mas com graça. Ele estabelece uma aliança formal com ele.
E aí, nesta aliança formal, nós temos um ritual de sangue, um momento de adoração a Deus, um momento de comunhão com Deus, e nós sabemos, meus irmãos, que sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados, e Abraão ainda se mostra aí no versículo 8, com uma certa insegurança, e Deus então se apresenta mais para ele, e diz a ele que ele deveria prestar um culto. E o culto no Antigo Testamento era feito através do sangue dos animais, onde se imolavam animais na presença de Deus, para que assim Deus pudesse receber. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, versículo 8, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então é uma certa oscilação, né, de fé aqui. Eu quero saber como é que eu vou possuir as tuas promessas, a terra que o Senhor está me prometendo aqui no versículo de número 7. Como é que eu vou saber? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e carregadas trevas o acometeram. Então esse é um momento de culto, onde Abraão está na presença de Deus, fazendo aquilo que ele mandou. Pegue os animais, corte os animais, com exceção das aves, e coloque umas de frente para a outra, como se pudesse passar pelo meio do sacrifício, né? Como se Abraão pudesse passar, como se tivesse aqui essas cadeiras, a primeira fileira e a segunda. Então foram colocados assim os pedaços, né, dos animais, e as aves também colocadas umas de frente da outra. Foi o que Deus mandou ele fazer, e ele obedece esse culto, né, que Deus pede para que ele lhe faça, esse momento de adoração. E nesse ritual de sangue, Deus então, ele vai estar presente. Deus manda que os animais sejam partidos, um ritual comum nas alianças da época. As partes que faziam aliança passavam entre os animais partidos, dizendo: que me acontece o mesmo se eu quebrar a aliança? Então era a mesma coisa. Olha, se eu quebrar essa aliança, que aconteça a mesma coisa comigo, ou seja, que eu morra como esses animais morreram. Era assim que se fazia as alianças naquela época, né? Mas vejam, meus irmãos, que no versículo 17, Deus não permite que Abraão passe, né? Deus, ele passa sozinho entre os pedaços. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. A aliança, ela pertence somente a Deus. Por isso, somente Deus passou em fogo entre o sacrifício, entre os pedaços. Então, meus irmãos, a aliança que Deus faz conosco, ela é somente atribuição de Deus. Porque é claro, é certo que nós vamos quebrar as alianças que Deus fez conosco. Que nós somos pecadores, mas Deus jamais quebra. A palavra hebraica para aliança é brit. Sempre que ela aparece, ela vai aparecer acrescida de um sufixo de primeira pessoa na língua hebraica, o in, e aí então se lê sempre britim. Então sempre está traduzido a minha aliança. Porque a aliança que Deus fez desde Adão e Eva, e foi fazendo com os restantes dos vice-gerentes da aliança, com Noé, com Moisés, com o próprio Abrão, com Davi, Deus diz: a aliança, ela é minha, é britim. E aqui nesse momento Deus dá mais uma prova disso.
A aliança é uma aliança feita somente de forma unilateral. Porque nós não temos condição de fazer uma aliança onde a gente possa também passar pelo meio do sacrifício. Porque senão aconteceria a mesma coisa para cada um de nós. Nós iríamos morrer iguais àqueles animais. E é por isso então que em Jesus nós temos uma certeza absoluta de salvação eterna. Porque Ele também se fez o sacrifício por nós, sozinho lá na cruz. Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. O castigo que era destinado a nós estava sobre ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. Então tenho uma convicção disso, meus irmãos, que de fato para nós resta somente a insegurança humana, mas tenho convicção plena que Deus, Ele é o Deus em que nós devemos colocar a nossa confiança, porque Ele é fiel. Então, a fidelidade de Deus em meio à insegurança humana. Em segundo lugar, Deus confirma a promessa, a sua promessa, através de uma aliança de sangue. E Abraão, nesse momento, faz com Deus esta promessa e Deus não permite que ele passe pelo meio dos animais partidos, pois assim ele fizesse, ele não teria condição de cumprir toda a aliança. E somente em Cristo isso é possível. O reverendo Hermes Maia, que também tem o prazer de ter sido meu professor, ele diz: a salvação não é parceria entre Deus e o homem. É um pacto de graça firmado unilateralmente por Deus. Isso nos dá tranquilidade e segurança. Não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer. A salvação, Deus já garantiu para você. A salvação não é uma parceria entre Deus e o homem. É um pacto de graça firmado unilateralmente por Deus. A promessa de sofrimento e libertação, que nós podemos conferir aí no versículo de número 13 a 16, né? Ela é também vista, né? Então, lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui nós temos uma profecia que só iria acontecer há muitos anos à frente, né, quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro egípcio. Né? Então veja que até que se cumpra tudo, ainda tem um cativeiro. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É para ali, então, para essa terra que Abraão peregrinou, que depois de 400 anos, o povo de Deus retornaria para Canaã, para onde Deus havia feito aliança. Irmãos, isso me enche de emoção, porque esta profecia, ela se cumpriu de forma cabal. E nós hoje, nós aguardamos uma profecia complementar, né, o cumprimento complementar dessa profecia.
Porque assim como o povo de Deus foi escravizado no Egito por 430 anos aproximadamente, nós estamos vivendo aqui neste mundo, né, também escravizados. Assim como o povo de Deus também esteve no cativeiro babilônico por aproximadamente 70 anos, a igreja do Senhor Jesus ainda peregrina sobre a grande Babilônia, como nos ensina a revelação lá em Apocalipse, que era terrível. A igreja, ela como que, naquela época, o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico, nós estamos passando ainda esses 70 anos aqui, de forma figurada. E haverá um tempo em que a profecia se cumprirá em nossas vidas de uma forma cabal. Cristo já nos libertou do cativeiro do pecado com a sua palavra nos ensina. Mas haverá um tempo em que o nosso último inimigo, a morte, vai ser colocado debaixo dos pés de Cristo. E nós não mais morreremos. E nós entraremos no novo céu e na nova terra. Assim como o povo de Deus, ele peregrinou por uma terra que era dele. Assim como Abraão peregrinou por uma terra que não era a terra dele, nós também estamos peregrinando por uma terra que agora a gente pensa que não é nossa, mas ela é nossa. E no último dia, Deus vai restaurar todo o universo será chamado à ordem. E nós, enquanto igreja do Senhor, transformados, nós habitaremos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Tudo que nós estamos passando aqui hoje, irmãos, e caminhando por essa terra, e passando por essa terra, como Abraão passou por este mundo, como Isaac passou por esse mundo, como Jacó passou por esse mundo, como Davi passou por este mundo, como o apóstolo Paulo passou por esse mundo, andou nessa terra que pertencem a eles. Todos os apóstolos, todos os servos de Cristo que passaram por este mundo e andaram nessa terra, peregrinaram nessa terra, um dia eles vão voltar para aqui para habitar essa terra, porque ela é nossa, é do povo de Deus. E é aqui que esta promessa está revelada para nós. É algo que devemos nos alegrar muito ao sabermos disso, que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso e que fez promessas, e a sua promessa, meus irmãos, ela inclui também um caráter de sofrimento. Porque aqui neste mundo, por conta do pecado, e o salário do pecado é a morte, e cada vez que a gente comete algum tipo de pecado, nós sofremos também. O pecado, ele nos faz sofrer. A Bíblia nos diz, se vocês comerem do conhecimento do fruto, né? Se você comer lá do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Se você comer do fruto que está no meio do jardim, que eu disse para você não comer, certamente morrerás. Então nós passamos a morrer a partir dali, em Adão e Eva. A morte chegou, e com a morte todos os sofrimentos que levam também à morte, as doenças, as dores, os adoecimentos físicos e emocionais, exatamente por conta do pecado que foi cometido. Então, assim como o povo sofreu nos cativeiros, nós ainda sofremos porque o pecado ainda não foi totalmente eliminado de nós ainda cometemos pecado, ainda que ele não tenha mais força de nos tirar da salvação, mas quando pecamos nós sofremos porque nós desobedecemos a Deus. E nós então percebemos que quando fazemos isso nós nos separamos de Deus, porque os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, meus irmãos. É triste o pecado. Então nós estamos ainda sofrendo com algumas dores nesse tempo, desde as doenças, os problemas familiares, tudo o que acontece e que o crente não está isento de passar por todos eles. Ainda tem sofrimento para a gente passar. Mas, irmãos, um dia tudo vai acabar. E nós não sofreremos mais. Não haverá mais nem dores, nem ranger de dentes.
estaremos eternamente com o nosso Deus, nessa terra que passamos por ela e observamos a beleza do mar, das cachoeiras, as cores dos pássaros, tudo que a gente pode contemplar, os prados em flor, tudo que nós podemos contemplar hoje, as tecnologias todas, tudo isso pertence ao povo de Deus. E nós passamos por ela e vamos seguir até que Cristo volte. Quando a gente lê Romanos, lá no capítulo de número 8, Romanos 8, nós vamos ver essa verdade, irmãos, de uma nova terra prometida sendo restaurada, clara para nós. É a Bíblia falando que nós teremos novos céus e nova terra. Eu quero convidar os irmãos que possam acompanhar a leitura do texto de Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos que Abraão disse, olha, meu povo vai ter um sofrimento, meu povo vai ficar ainda escravizado. E Paulo agora marca esse momento dizendo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então até mesmo a criação, até hoje, geme e chora por conta do pecado e por conta da necessidade que ela tem de ser restaurada, e ela vai ser totalmente restaurada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente as coisas que foram criadas, né? E não somente elas, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos uma terra totalmente transformada por Deus. E aguardamos também que o nosso próprio corpo será transformado, como o apóstolo Paulo nos escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quem estiver vivo será transformado. Quem estiver morto, Deus vai ressuscitar em um corpo incorruptível para poder habitar essa terra por onde estamos passando hoje, como o povo de Deus passou pela terra de Canaã e depois voltou para lá, também nós voltaremos para aqui, para com o corpo transformado e incorruptível poder habitar novos céus e nova terra. E a figura lá em Apocalipse é dita que os céus vão se descortinar e não haverá nem céus, mas nem terra, tudo estará junto. E Cristo assentado no trono reinará por toda a eternidade, sem sofrimento, sem dor, sem angústia, somente desfrutando da doce presença do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo. Confie na palavra de Deus, meus irmãos, mesmo quando a realidade parece contrária. Como Abrão, muitas vezes olhamos para as circunstâncias e vacilamos, mas a palavra de Deus é maior que as aparências. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, mesmo quando você vacila na fé. A fidelidade de Deus não está baseada na força da sua fé, mas no compromisso dele com a sua aliança. E Deus tem uma aliança conosco,
uma aliança de sangue, e a aliança no próprio sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, sossegue, calma. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Sossegue seu coração. Que Deus nos abençoe e que Deus derrame sobre nós o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, viva e eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes. Deus, obrigado pela aliança do Senhor para conosco. Deus, muito obrigado, porque realmente nós não temos condições de viver uma vida sem pecado. Infelizmente, Deus, nós caímos vezes por outra. Não nos deixa nos conformar com o pecado. Mas, ó Deus, que seja nas nossas vidas um grande acidente, para que desta forma tenhamos sempre a confiança e a fé e a certeza de que o sangue de Cristo derramado sobre a igreja é suficiente para nos salvar e para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Deus, não permita que a tua igreja, ó Deus, pela condição humana nossa, como a de Abraão, que venhamos a vacilar, mas que possamos estar sempre tranquilos, confiado nas tuas promessas, confiado no teu galardão, entendendo que o Senhor é o escudo da igreja. Em nome de Cristo que eu oro, agradecido por tudo. Amém.